Fala pessoal, eu sou o professor Roberto e hoje darei início às resoluções dos exercícios de vestibular, começando pelo PASSE UFMS, segunda etapa, triênio 2021-23, ok? Então, bora lá. O primeiro exercício a ser resolvido é o exercício 16. Ele é bem longo, então a gente tem que ir com muita paciência em alguns pontos ali, tá? O exercício diz o seguinte: na figura a seguir está representada a divisão de um terreno triangular, na qual se tem algumas relações trigonométricas. Essa primeira relação aqui, essa igualdade, e essa segunda relação aqui. A gente pode observar da primeira relação que AB sobre AD é igual a 3 quartos. A medida de AB e a medida de AD são medidas positivas. Então, o módulo dessa razão aqui é o módulo de uma razão positiva. Então, a gente pode tirar um módulo. E dessa igualdade, a gente conclui que AB é igual a 3 quartos de AD. Né? A gente pode colocar o AB em função de AD. E a maior parte desse exercício é transformar medidas, por exemplo, de segmento desses triângulos e de área, tudo em função de AD. Porque a pergunta do exercício, a pergunta principal é encontrar a razão dos dois triângulos. Se eu tenho a área desse triângulo, a área desse outro triângulo aqui, e as duas áreas estão em função de AD, quando eu for calcular a razão, vai ter uma divisão, vai ter um cancelamento desse AD e eu consigo encontrar a razão. Ok? Só para nomear algumas coisinhas, a gente vai chamar esse primeiro triângulo de triângulo 1 e o segundo triângulo de triângulo 2. E o triângulo ABC eu vou chamar de triângulo ABC mesmo. A segunda informação que a gente tem do exercício é que os ângulos DBC, esse ângulo aqui, e o ângulo DCB, que é esse ângulo aqui, são ângulos iguais. Ou seja, o triângulo 2 é um triângulo isósceles. Então, a medida do segmento BD é igual à medida do segmento DC. Outra relaçãozinha que a gente já tem aqui. Ok? Continuando a resolução, a gente vai encontrar esse lado BD desse triângulo em função de AD também. Tá? Utilizando essa informação aqui de cima. A primeira relação que a gente vai usar no triângulo 1, no triângulo ABD, é a relação do triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, os catetos AB e os catetos AD. Então a gente vai obter essa igualdade aqui. Ó. BD ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AD ao quadrado. Ok? Mas AB, a gente já tem ele em função de AD. Então vamos colocar isso no lugar do AB, vamos colocar 3 quartos de AD. E resolver a continha. BD ao quadrado vai ser igual a 3 quartos de AD ao quadrado mais AD ao quadrado. Potência, como a multiplicação aqui dentro, essa potência ela vai tanto para 3 quartos quanto para AD. Ok? Então, repito do lado esquerdo. BD ao quadrado, vai ser igual. Essa fração 3 quartos ao quadrado é você levar cada termo ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E aqui, AD também ao quadrado, já que esse quadrado distribui para cada um dos termos. Continuando, AD ao quadrado. Aqui eu tenho AD ao quadrado e no segundo termo AD ao quadrado. Tem uma soma. Tá? Aqui a gente pode isolar AD ao quadrado. Se a gente isola AD ao quadrado, quem são os valores que multiplicam esse termo aqui? De um lado é 9 sobre 16 e do outro lado aqui, quando não tem nada, é como se eu tivesse um 1 multiplicando. Ok? Então, quando eu for isolar, eu vou ter 9 sobre 16 somado com esse 1 aqui que acompanha AD ao quadrado. Vai ficar da seguinte forma. Isolando AD ao quadrado, a gente vai ter 9 sobre 16 mais 1 dentro do parênteses. Esse 1 aqui, a gente pode escrever ele como 16 sobre 16, só para facilitar. Porque a soma de duas frações com o mesmo denominador é só somar os valores de cima e repetir o denominador. Então, a gente vai obter que BD ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Embaixo repete o 16, AD ao quadrado. Dessa igualdade, a gente extrai a raiz dos dois lados. Do lado esquerdo, a gente vai ter que vai dar somente BD, já que BD é um valor positivo. E do lado direito, extraindo a raiz, a gente vai ter raiz de 25 sobre 16, que multiplica AD ao quadrado. Raiz de um produto é o produto das raízes, ou seja, raiz de 25 sobre 16, que é igual a 5 sobre 4, vezes a raiz de AD ao quadrado, que é igual a própria AD.
Então, a gente colocou o segmento BD em função de AD, certo? E só para lembrar, tá? A gente colocou no começo do exercício que a medida do segmento BD era igual a DC. Então, a gente tem uma segunda informação aqui, que tanto BD quanto DC é igual a 5/4 de AD, ok? Dando uma observada no exercício, a gente tem que o segmento A até C ele é igual à soma de AD com DC. E DC, eu acabei de descobrir que DC ele está em função de AD. E AB, que é a altura desse triângulo ABC, o triângulo maior, também está em função de AD. Então a gente consegue descobrir a área do triângulo maior, o triângulo ABC, em função de AD, já que um lado, que é a base, e a altura, né, os dois segmentos aqui que formam o cálculo da área, estão em função de AD. Então a gente vai fazer isso, calcular a área do triângulo ABC em função de AD, e depois calcular a área do triângulo 1 em função de AD. Para encontrar a área do triângulo 2 em função de AD, basta a gente pegar a área total menos a área do triângulo 1. Sabendo a área do triângulo 2 e a área do triângulo 1, ambos em função de AD, a gente consegue descobrir a razão das duas áreas. Então, bora lá. Eu tenho que o segmento de A até C, ele é a soma. Vamos só observar aqui rapidinho. Opa. Só ajeitar aqui. Aqui. A gente tem que o segmento de A até C, ele é a soma de AD com DC. E a gente descobriu que DC ele é 5/4 de AD. Então vamos lá. AC ele é igual a AD mais DC. DC a gente descobriu que é igual a 5/4. Opa! DC a gente descobriu que é 5/4 de AD. Então eu tenho um segmento AC em função de AD. Aqui a gente faz essa sominha, colocando o AD em evidência. Quem acompanha AD quando não tem nada é igual a 1 multiplicando. E aqui quem acompanha esse outro AD é 5/4. Então para isolar a gente vai ter 1 mais 5/4 que multiplica AD. Então AC vai ser igual 1 eu posso escrever como 4/4, só para facilitar a conta, né? 4/4 mais 5/4, eu obtenho 9/4. AD. Eu tenho que AB, que é a altura desse triângulo, está em função de AD. E AC, que é a base, está em função de AD também. Logo, eu consigo encontrar a área do triângulo ABC em função de AD. A área do triângulo ABC é base, que é AC, que eu tenho que é 9/4 AD, vezes a altura, que é AB, que eu também calculei aqui em cima. AB ele é 3/4 de AD. AB então é 3/4 de AD. Tudo isso dividido por 2. Aqui eu tenho uma multiplicação de vários termos, né? Então eu posso juntar as letras e juntar os números também. 9/4 vezes 3/4 eu tenho que vai dar 27/16. E AD vezes AD eu tenho que vai dar AD ao quadrado. Isso daqui é dividido por 2. Para fazer essa divisão aqui eu posso utilizar só os números sem trabalhar com AD, certo? Eu tenho uma fração 27/16 dividido por 2. É a mesma coisa que 27/16, né? Vezes 1/2. Ou seja, 27/32. Ok? Então, o resultado dessa divisão é 27/32. E AD ao quadrado só acompanha. Ou seja, a área do triângulo maior é igual a 27/32 AD ao quadrado. Tudo em função de AD, né? Como eu falei no começo. Beleza, se eu tenho a área do triângulo maior, será que eu consigo ter a área do triângulo 1? A área do triângulo 1 é um triângulo retângulo. Então é base, AD, vezes a altura, AB, dividido por 2. AB eu tenho que é 3/4 de AD. Ou seja, todas as medidas estão em função de AD. Então vamos lá. A área do triângulo 1 vai ser igual a AD, que é a base do triângulo, vezes a altura, que é AB, que é 3/4 de AD. Lembrando, 3/4 de AD é igual a AB, dividido por 2. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho AD multiplica AD, vai dar AD ao quadrado. E eu tenho 3/4 que divide por 2. Tá? 3/4 dividido por 2 é igual a 3/8.
E AD eu só junto com AD, vai dar AD ao quadrado. Logo, a área do triângulo 1 vai ser 3/8 de AD ao quadrado. Então, a área do triângulo 2, né, olhando para a imagem aqui, a área do triângulo 2 é a área do triângulo maior menos a área do triângulo menor, certo? Vai dar a área desse triângulo 2. Então, vamos calcular a área dele. A área do triângulo 2 é a área do triângulo maior, que é essa área aqui, ó, 27 sobre 32 AD ao quadrado, menos a área do triângulo menor, que é o triângulo 1, né? Que é 3/8 de AD ao quadrado. Para facilitar essa conta, a gente pode multiplicar essa segunda fração aqui por 4, só para igualar os denominadores. Então, a primeira fração só repete, AD ao quadrado, menos a segunda fração multiplicada por 4, que é 12 sobre 32. Duas frações, tá, de mesmo denominador, é só fazer a subtração nos numeradores, nos números de cima. Então, a área do triângulo 2 vai ser igual a 27 menos 12, que é igual a 15. E embaixo só repete o 32. AD ao quadrado, só mantém. Então, o que eu fiz? AD ao quadrado é como se fosse o x. Uma fração com x menos outra fração com x. Faz a subtração das frações e acompanha o valor de x. Ok? Então, a área do triângulo 2 é 15 sobre 32 AD ao quadrado. E a área do triângulo 1 é 3 sobre 8 AD ao quadrado. Ou seja, qual que é a razão das duas áreas? Pega uma área e divide pela outra. E a sequência do exercício, se a gente for observar aqui, ele fala razão entre as áreas ABD e BDC. Ou seja, primeira razão, quando a gente vai colocar na fração, o primeiro número é o triângulo ABD e o segundo número é o triângulo BDC. Então tem que observar também essa ordem aí. A gente não pode mudar a ordem. É a razão do primeiro triângulo, que é essa razão, que é esse valor aqui, com o segundo triângulo, que é esse valor aqui. Então a razão dos dois triângulos, triângulo 1 e triângulo 2, vai ser 3/8 de AD ao quadrado, dividido por 15 sobre 32, AD ao quadrado. Como eu tenho o mesmo valor em cima e embaixo, e eu tenho uma multiplicação aqui, eu posso fazer o cancelamento, já que são dois valores maiores que zero. Ok? Então, o que sobra para a gente é 3/8 dividido por 15 sobre 12. Dividido por 15 sobre 32. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica o inverso da segunda. Ok? Aqui a gente pode fazer alguns cancelamentos, né? O 13 e 15 dá para fazer cancelamento, os dois dá para dividir por 3, né? Aqui eu tenho 1 e o 15 dividido por 3 é igual a 5. E 32 dá para dividir por 8, né? 32 dividido por 8. Ou, para ser melhor, 32 dividido por 8 é igual a 4 e 8 dividido por 8 é igual a 1. Em cima, 1 vezes 4, 4. E embaixo, 1 vezes 5, 5. A razão do triângulo 1 com o triângulo 2 eu tenho que vai dar igual a 4/5. Então, se a gente for olhar as alternativas, 4/5 é a alternativa D. D é a resposta correta. Ok? E, pessoal, o exercício foi bem longo. Talvez ficou meio complexo aí na resolução, porque é muita conta. No papel, às vezes, fica mais fácil, porque você organiza melhor. Mas espero que vocês tenham entendido. Ok? Então, até mais. E é isso.